marca uma frase aqui que me tocou muito, assim, de sentir tu, criança, né, falar isso aqui, naquela época de 5 anos e pouco. Falar com meu pai era impossível. Tinha muito medo dele e da reação que ele poderia ter. Então, isso aí eu acho que não poderia ser uma causa de ter produzido esse... Não chegar como pai. Eu acho que não foi... É que tem que considerar o seguinte, não era só eu. Eram vários filhos, nós somos em 5. Claro que todos não tinham nascido naquela época, eram 3, eu acho, 3, éramos 3 irmãs, tá? Eu com 5 anos, porque nós temos diferença de 2 anos cada um. 5, 3 e 1, eram 3 filhos. Mas mesmo assim, eu hoje sei, ele achou que aquilo fosse o melhor para mim. Entende? Sim. Com certeza que ele. E a minha mãe também, entende? Claro que aqui, e eu não sabia me expressar, eu não sabia, vamos dizer assim, chegar, eu era muito carente afetivamente eu era muito carente, eu não sabia chegar, para a mãe eu ainda tinha condições, mas o pai eu tinha medo dele, realmente eu tinha medo dele. Depois, claro, com o tempo as coisas mudam, a gente vai, digamos assim, vendo que não é aquilo mesmo, que tu pode falar, né, tanto que meu pai, eu sei, ele fez de tudo que ele podia para, digamos assim, poder, a gente, principalmente estudo, ele queria que a gente estudasse, que era isso a única coisa que ele podia alegar pra gente, né? Então eu acho que ele fez o melhor, só que a minha forma de encarar aquilo era diferente. Isso que eu sinto, assim, que sentir isso dentro de ti não poderia ter produzido essa... Claro, foi tudo isso, Zuleika. Esse tipo de... Porque não foi um só, né? Isso foi o primeiro, depois tiveram outras. Porque aí começou a aparecer. E aí, pro meu bem, digamos assim, era melhor aquela situação. Mas para mim não era o contrário. A casuística mostra isso, né? Deixar com a minha avó, morando lá uns meses, o médico tinha aconselhado, eles fizeram o que eles achavam que fosse melhor para mim. Mas não foi melhor para mim. Para mim, né, Marta, não foi o melhor. Um dia eu ouvi de um médico me dizer que quando a feliz da pessoa, que quando tem algo nessa área psicossomática, aparecer na superfície do corpo, na pele, na derme. Porque é muito mais fácil se o médico tem essa noção, não é, da medicina psicossomática, que infelizmente os planos não oferecem, é só um dermatologista que mal te olha ali em 10, 15 minutos e passa cortisona, que é a melhor coisa, enfim, né? Então, ele diz que a pessoa, eu digo, mas por que, doutor? Ele disse, sim, porque a constituição dela é tão forte, né, que faz com que aquilo, antes de estourar num órgão, vem para a pele. E a mesma coisa ele falou nos dentes. Foi daí que quando eu fui para a Espanha, eu procurei lá, na medicina, o significado de cada dente em relação aos órgãos. Então ele me disse, quando aparecer qualquer coisa, até uma cárie, qualquer coisa assim, num dente, observar para ver qual é o órgão e quais são as emoções relacionadas àquele órgão. Falar de uma coisa bem interessante dos dentes, né? Eu tinha uns 15, 16 anos, eu tive que a cáries em toda a arcada dentária. É isso. Foi. Inclusive eu tenho. E eu vou te dizer uma coisa, eu tenho uma arcada dentária muito boa. Isso é herança do meu pai. Muito boa. Tá? Hoje é tranquilo, mas na época, para te ver como afetou. 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 E não foi só, foi estômago, foi intestino, foi tudo. Claro, causado pela cortisona tomada em grandes quantidades, isso aí é óbvio, né? A gente sabe que é um paliativo, cortisona é um paliativo, né? Sim. Que traz muitos efeitos colaterais. Eu quero te parabenizar, porque eu te conheci lá no início, né? Tu iniciasse. Tu eras uma pessoa bastante receptiva, assim, para receber todos ali, né?
e muito educada, mas a gente sentia que tu tinhas como que uma parede divisória. Tu era educada, mas não deixava nem os outros se aproximarem, nem se aproximavam. E hoje, né, passados todos os anos, eu notei a tua diferença. Hoje tu está assim como, mesmo que tu não abra os teus braços, tu tem os braços abertos. Sim, com certeza. Eu estou mais receptiva, com certeza. Isso eu noto. Então, meus parabéns por isso. Foi a autopesquisa que me proporcionou. Usaste muito creme local? Não, Zé. Mais fácil para melhorar os cortes. Comprimidos, injeções. E aí tu tinhas uma regressão periódica. Depois voltar. Eu acho que também muito do estado emocional, né, o Cerato. Tinha épocas que eu estava bem, então a coisa diminuía, né, os efeitos. Sem o uso de medicamentos? Não, sempre com o uso de medicamentos. Sempre. Sim, mas agora tu já Não, agora não mais. Não mais. E isso me deixava muito frustrada. Teve uma época na minha vida que eu não queria saber das pessoas, eu não tinha, sabe, eu não queria saber de contato com as pessoas. É até um absurdo dizer isso, mas eu tinha ódio das pessoas. Aquilo tudo me deixava mal. Eu não gostava das pessoas, eu não gostava de nada. Eu queria era fugir. Não sei para onde, mas eu queria fugir. Né? Dos teus irmãos, esses 3 que tu citaste, eles tiveram também alguma Não, aflorou alguma coisa neles? Não, eu tenho 5 irmãos. Sim. Quer dizer, mais 4, somos em 5. A única, vamos dizer, que teve alguma coisa, mas logo recuperou foi a última. Eu tenho 11 anos de diferença dela, da Gladys, né? Ela teve problemas De pele articulares. Mas logo foi assim uma coisa mais... Mas chegou o câncer. Mas teve problema de câncer. Mas ela hoje, 2 anos atrás, ela teve problema de câncer. Câncer. Na mama. Na mama. É a única que teve. Mama? Na mama. No seio. Pois essa patologia, a psoríase ainda não é das piores patologias, porque depois do melanoma. Sim, aí vai para o câncer, né? Lógico. Que é um tipo de câncer, né? Mas existe Existe a lepra também, né? Mas esse qual é? Também, talvez uma das mais sérias. Lúpus. Sim. Pode levar a psoríase, ela consegue, me parece, de evolução benigna, conforme é orientado. Assim como acontece contigo. Assim como acontece contigo. Eu considero uma psoríase bem light agora. E foi, claro, foi muito triste passar por todo esse processo, mas eu vejo que ela terminou assim, não muito agressiva, porque tem gente que sofre horrores com claro, né? Horrores, né? Eu já acho que a minha foi mais, porque eu tive, constatado por dermatologista, eu tive a psoríase invertida, essa da pele, que acontece nas dobras do corpo, né? E não na pele em si, né? É na pele, mas nas dobras da pele, digamos assim, né? A representação a somatização da psoríase a gente pode correlacionar com essa autopunição da imagem atual, da imagem decorrente daquele estado. E principalmente com a carência afetiva. Principalmente a carência afetiva. É o que mais tem. Por tu não conseguir, aí também pode estar relacionado com o controle junto, porque tu não conseguir controlar, acaba somatizando nessa. Sim. Isso. Exatamente. Insegurança também? Todas. Às vezes eu tenho esse tipo, antes de eu viajar para fora do país, eu morei 10 meses em Sydney, em 2010.
foi sempre na minha cabeça, eu já vinha planejando como seria o ano, o próximo ano, né? Eu vou estudar, vou continuar estudando, sei lá, vou adquirir tal coisa, determinado. Quando surgiu a oportunidade para viajar para fora do país, foi muito repentina. Foi questão de 2, 3 semanas ou menos. Em 2 semanas surgiu a oportunidade, eu descobri a feira aqui em Porto Alegre, uma conferência de escolas de intercâmbio, e aí visualizei os preços, estudei, troquei de emprego e foi. E nesse período, enquanto eu tinha uma lacuna temporal na minha mente, eu não conseguia enxergar o próximo ano. E isso, indiretamente, gerou uma estabilidade muito grande. Então, eu me coçava muito no período, assim, foi chegando até a viagem, até o período, assim, uma espécie de alergia no corpo, eu me coçava muito, até de sair ferida. Né? E, pelo meu histórico familiar, eu também tive a questão dos meus pais, principalmente do meu pai, também foi um pouco semelhante à tua história, né? O teu pai, a tua personalidade aproximadamente parecida na conduta. Na verdade, somos parecidos com o pai, né? Eu era muito parecida com ele. E na conduta, então, sempre foi assim. Então, tem também relacionado essa questão de carência, porque eu também identifiquei com o fato aqui também da questão que eu sempre tive medo do meu pai. Né? Eu nunca respeitei ele enquanto comportamento e tal. Então, a comunicação era sempre muito restrita e muito difícil. Eu até tenho que considerar que meu pai era uma pessoa afetiva. Ele era. Eu é que não sabia chegar. Entende? Eu não sabia chegar. Eu que era reprimida. Eu é que era, vamos dizer assim, aquela... Porque ele sempre foi. Hoje, lembrando da figura dele, ele sempre foi uma pessoa afetiva. Com os filhos, com a mulher, com os demais. Com a mãe dele, ele era muito afetivo. Entende? Então era eu que era o problema, não era ele. Né? Por ser muito parecida com ele, mas não nessa área afetiva. Eu era muito parecida com ele. Ele era um homem... E depois, naquela época, pensa bem, ele queria o melhor pra gente, né? E a mãe? O viés era meu. Hã? E a mãe? A minha mãe? A minha mãe, ela não sabe demonstrar afeto. Ela tem muito afeto por todos, mas ela não sabe. Ela já é difícil. Engraçado, ela é o contrário dele. Ela é difícil. Hoje em dia que eu faço assim, eu vou lá, abraço ela e ela vem. Hoje em dia ela já consegue dizer que tem saudades de mim, que me ama, porque até então, E isso é com todos os filhos. Entre teu pai e tua mãe, a tua mãe é que fosse mais restritiva, não? Acho que sim. E isso é por isso que eu boto ali na epigeneticologia, ali, e eu acho que isso também foi uma das, digamos assim, das causas que contribuiu, né, para o aparecimento da psicossomatização. Minha mãe, ela tinha muita coisa para fazer e não podia, vamos dizer assim, dar o carinho que eu necessitava naquela época. Né? E isso, claro, veio como um efeito para mim, né? Aqui na página 2, na psicologia, tem uma frase bem final, o subterfúgio como mania de realizar tarefas somáticas em detrimento de tarefas mentais. Sim. Assim, ó, como eu sou uma pessoa muito pragmática, eu gosto de fazer, hoje eu já estou mais sentada nessa área, tá? Embora eu faça. Tá? Eu acho que tem que fazer tudo, tem que arrumar tudo, tem que organizar tudo na casa. E aí, então, depois que tudo está organizado, então eu vou passar para a leitura, vou passar para a escrita, para o estudo. Tá? Então, quais são os subterfúgios? Aí tu te senta, vou estudar. Aí dá uma vontadezinha de fazer um cafezinho. Aí tu levanta, vai lá e faz o cafezinho e para com a tua atividade mental. Essa aí, era assim sempre. Hoje não, eu estou mais assentada. Bom, agora eu vou sentar e vou fazer isso aqui. Vou levar 2 horas, vou levar 2 horas. Nesse período eu não levanto para nada. Tá?
Então, por isso que eu coloquei isso, por isso foi fundamental também. Na época, até aqui na escola, qualquer coisinha que acontecia, a Martinha levantava e lá ia atender, ou ia fazer isso, fazer aquilo. Agora não mais, agora ela senta e faz. Conseguiu superar pelo menos 51% disso aí. Marta, eu quero te dar parabéns e dizer que 90% eu identifiquei com o teu verbete. Ah, é? Muito, muito. E que bom. Eu vejo dos teus filhos é muito parecido com a minha irmã mais velha. É uma pessoa assim, por exemplo, quando tu ia na tua avó, tu era uma menina que de certo ajudava, era agradável, né? Muito parecido. Então, um dia nós conversamos, eu e minha mãe e minha irmã, e ela disse, mãe, como ficava triste quando nós éramos pequenas, era só ela e a outra filha, ela dizia, vai, eu vou deixar tu lá na tua avó e a Heleninha vem comigo. E ela disse, mãe, quando eu terminava, por que fazia isso? Eu sempre procurei estudava tudo. Ela disse assim, Ana Maria, não tinha nada do que ficar pensando. Sabe por que eu fazia isso? Porque tu era melhor, tu era agradável, tu ajudava a mãe. E Heleninha era muito difícil. Então, a difícil fica comigo porque eu dou um jeito. E a outra, como era tranquila, eu deixava lá. Mas, Olga, eu acho que não foi muito assim, sabe? Porque eu vejo que sou eu e depois tem a Maria Cecília, que é a segunda filha, né? Ela sempre foi muito de ajudar a mãe, de fazer, sabe? Muito assistencial mesmo. Ela é até hoje muito melhor que eu. Muito melhor. Ficar comigo, porque essa me ajuda. A outra é tranquila, eu vou deixar com a mãe, porque ela não incomoda e vai se dar bem com a mãe. Enquanto estou aqui, mas não que eu não gosto, eu gosto, mas essa aqui vai me ajudar. É que, na verdade, eu ficava com a minha avó, ou eu permanecia algum tempo com a minha avó, em função digamos assim, da prescrição médica. Sim. Né? Eu gostava muito da minha avó, sempre gostei muito da minha avó. Só que aquela coisa de morar lá é diferente. Claro. Quando a gente é criança, a gente quer morar com o pai e com a mãe da gente. Né? A sensação exatamente. Claro. E daí começa aquela revolta interna. É por isso. Mas, na verdade, eu sempre gostei muito da minha avó. Eu tenho até o nome dela. Criança sempre deixa maior. Ela chamava Marta. Criança sempre aumenta, né? Uma psicóloga, mas assim, criança aumenta no aula. Aí eu lembrando da minha irmã também, ela ganhou uma boneca pequena e ela de borracha nela. E a outra irmã ganhou uma daquela grandona, mas é dessas bem simples, sabe? E ela disse, eu queria aquela grande, e a mãe se vê, né? A grande era bem baratinha, só era grande. A outra era de borracha, era caríssima, mas ela queria aquela grande. Criança, né? Meus parabéns. Obrigada. Olha, o que eu quero é que ele possa servir, tá? Para amenizar coisas que as pessoas têm, ou até que procurem, né, ajuda. Que procurem pesquisar a respeito. É isso que por isso que a intenção é fazer um curso, né? Aí botar mais como curso para ajudar muitas pessoas que esse problema de psicossomatização todo mundo praticamente tem. Outra coisa que eu vi, outros dias que fazer curso muito bom também, achei esse viés que tu levaste no sentido assim, de nós vermos como a maneira como nós tratamos a nossa criança, temos que ter muito cuidado, assim, né? Tu viste o caso da boneca, né? A boneca era mais cara que ela, mas olha que a criança pensou, olha como por que eu fui preterida? Então como a gente tem que ter cuidado, né, com as nossas crianças? Às vezes a maneira como eu digo não é o que eles entenderam, né? Tá aí o estudo da epigenética, né? Sim. Que deve, digamos assim, deveria ser uma ciência mais conhecida. Eu tive 2 filhos. Um eu fiz exatamente assim como meus pais fizeram, porque foi como eu aprendi. E não deu bom resultado. E agora, com o meu outro, que tinha 10 anos, eu disse, eu não quero fazer daquela maneira, porque não, foi muito ruim. Então eu vejo que não pode ser daquele jeito, sabe? Porque aquele jeito era como nós aprendíamos, mas tem muito, não tem amor ali, né? Não tem. Na verdade tem, só que ele não é expresso. Tem a manifestação. Sabe, ó, que a tem. pessoa que tem dificuldade em manifestar o afeto, ela também sofre, porque ela tem afeto dentro dela. Pode ser traduzido por não afeto, por não haver a manifestação externa.
Mas eu gostaria de destacar alguma coisa que você conversou, no sentido que sempre é bilateral ou dual, quem fala e quem recebe. Então, a mesma informação para filhos diferentes serão sempre captados de forma diferente. É isso que eu não Tá? sei. O que a Marta está trazendo bastante a ênfase na reação dela enquanto consciência, aquilo que chegava, os aportes que chegavam bem intencionados, com os pais em geral são. Esse aspecto que ela coloca agora da epigenética, ele é prioritário, é uma área da genética que vem avançando nos últimos tempos e traz a importância da relação da mãe, desde todo o seu estilo de vida, a sua personalidade e até durante toda a gestação, de como ela estimula a leitura genética. Isso há um tempo não se sabia. Sabia da parte da herança do gene, conhecido da genética, mas não sabia que a relação da mãe com o filho desde a gestação e após, especialmente nos primeiros anos, pode influir na desativação de um gene. Ele não vai ser lido. Ou outro que não estava inativado vai ser ativado. Desde a alimentação, o próprio autismo já tem uma série de pesquisas relacionando nesse sentido, que possa gerar inclusive autismo por essas dificuldades. Então vejam como é importante essa autocognição e essa autopesquisa para os pais também, né? E para as crianças o quanto antes. Eu tenho visto crianças com 3, 4 anos já manifestando sinais de ansiedade, o que é uma lástima, porque os pais e mães estão correndo o dia inteiro. Tem o maior afeto pelos filhos, mas a pressão do dia a dia de fazer o que tem que fazer, às vezes esquecem de uma manifestação maior de atenção ou de carinho, ou tratam os filhos da mesma forma. Não devíamos tratar de igual. E estar olhando a tal ponto, é que nem para o professor, digamos, dentro da escola, ter que olhar a consciência na nossa frente para verificar até onde aquela informação é suportável àquela consciência que recebe. É muito diferente para cada um. Né? Estou vendo essa apresentação da Marta de hoje, os efeitos mais positivos da escola em relação às pessoas. Nós temos uma evidência disso, do ponto de vista técnico, do ponto de vista de comportamento e de terapêutica, com um resultado excelente. Fala-se muito positivo. Já acaba sendo consciência terapêutica ou terapêutica, mas veja que é uma autoterapia. O autopesquisador vai indo, quanto mais... Eu antes dizia, Marta, veja a diferença do outro trabalho que você apresentou para hoje. Quer dizer, quanto mais nós saímos da dermatologia, vamos chamar assim, já que estamos com a dermatologia aqui, da autopesquisa, e mais nós mergulhamos no íntimo consciencial, mais profundo é o verbete e maior assistência tem as consciências. Eu não estou tendo nenhum problema. A paracomitiva que está aqui assistindo conosco, que tem a ver com o trabalho, está muito bem, ela está atenta, está aprendendo, os amparadores também estão alcançando todo o processo. Então ainda tem isso, vocês assistem muito mais as consciências que de fato têm que assistir. Então vale a pena esse esforço profundo de mergulhar na autopesquisa para valer. Tirando essa ideia, né? Estou errado, estou certo, tirando esse mérito, todos nós temos. Quem não tem esses lados alternantes são nossos, trafores e trafares, ou os próprios trafais. Né? Então, vamos seguir forte aí nisso, né? Marta, Oi? Na terminologia, terceira frase aí, diz assim, a partir dos autopenseres. Como é que tu acessasse isso? Porque tu era criança, tu não tinha essa noção de que tu pensenava. Mas eu pensenava. Ah? Eu pensenava. Tu pensenava, mas não pato pensenava. Tu Não sabia a luz da esquecendo, né? Ela não estava luz. Eu pato pensenava sim, Lori. Sim? Com certeza. Com certeza. Pensa bem, uma criança que se sente rejeitada, ela não vai pato pensenizar? Sem dúvida. Veja, olha, a tua pergunta é interessante, Lourdes. A inconsciência ou a ignorância de autopensenes, tá? Não muda nada, ele vai acontecer igual, nosográfico ou homeostático. A reação natural de quem não está bem e ainda não tem uma lucidez maior de si é gerar autopensene mesmo e ter a repercussão disso. Todos nós fazemos. Então eles começam a diminuir, por isso que a teoria da estabilidade pensênica é um desafio para todos nós, manter autopensenes estáveis. Nós estamos neste ciclo, né?
para amigos, para colegas, para compassageiros evolutivos, para familiares, fazemos. Da importância de estar atento, autovigilante. Eu acho a parte da autovigilância fundamental. Não entendo essa autovigilância como surraço, como contexto, e sim como prestar atenção na manifestação do holossoma. E prestar atenção nos seus autopesquisas. Que é o que nós estamos trabalhando agora fundo no laboratório da autopesquisa. Nós começamos exatamente com o autopesquisograma e o estudo de... Veja, nós começamos autopensando, e aí nós estamos indo em todo o processo, passo a passo, para poder compreender isso aí de forma bem clara, bem lúcida. Ali na autovigilância, no item 7, tem autopesquisa. Aí eu coloquei assim, ó, diária, reflexiva e aberta para novas descobertas. É prioritária a toda a consciência que quer melhorar seus aspectos trafaristas e identificar os traforistas. A autoobservação inicia pela identificação dos autopensênios. Tá? A página 10, tá? No item 7. É o que eu penso, por exemplo. Hoje eu tenho lucidez, na época eu não tinha. Na época, uma criança, né? Além de digamos assim, de reprimida, ainda ter que passar por aquelas situações. Claro que os pensamentos patológicos vinham a todo instante, né? Hoje eu já tenho lucidez disso. Então minha autopensinização, ela pode ser diferente. Claro, tem todo um contrafluxo aí, todo um contexto, né? Que a gente está inserido aqui ou ali, né? Mas tu pode ter lucidez dos teus pensamentos, sim. Pode ter. É só tu querer. A todo instante te autovigilar, né? Ter autovigilância para saber o que é que tu está pensando. Só mais 2 perguntinhas aí. Claro. Dentro desse teu contexto familiar, não tinha ninguém que quebrasse aquela coisa, quando se sentia acuada ou qualquer coisa, pela rigidez do teu pai, que corria para alguém, para uma avó, para uma tia, uma tia solteirona? Não tinha, pior que não tinha. Não tinha. Esse contexto aí, tá? Tem que considerar que nós morávamos numa chácara na zona sul de Porto Alegre. Quem é que morava lá? Lá longe. Lá longe. Tu sabe como é que era, né? Não tinha nem condição, era difícil. Era o quê? Era a minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, e a minha avó com a minha tia, que era irmã do meu pai, casada, claro, com os meus primos. Era isso. Entende? Não tinha assim a quem recorrer. Quem é que ia recorrer na época? Não tinha. Né? Tá, e outra coisa aqui que me chamou a atenção, na página 4, lá na sindromologia, o item 20, síndrome geral de adaptação, simplesmente não se adaptava dentro das condições que tinham. Não? Na verdade não, né? Era um estresse só. Era um estresse só. Eu sempre fui meia... sempre fui meia difícil de convivência. Eu não tinha convivência. Tem que lembrar, Lourdes, que eu era anticonvivióloga, né? Eu não tinha convivência. De vez em quando, os teus irmãos, tu não levavam umas surras? Não, eu dava umas surras também. A gente brigava muito. Íamos brincar, claro, coisa de criança, não, isso é meu, não, isso é teu, não, isso é meu, e aquelas brigas normais, né? Mas considerando o contexto, né? O que a gente brincava? Subia em árvore, né? Fazia tipos de brinquedos assim que eram próprios do contexto onde eu vivia, que eu vivia numa chácara, né? Inclusive eu achava, eu até comentei com a Sônia, que na casa da minha avó tinha um galpão onde tinha tudo lá, né? Porque ela tinha, como era chácara, tinha um galinheiro, tinha galinha, tinha pato, tinha tudo. E nesse galpão era de tábuas, né? E o meu primo fazia desenhos da minha pessoa e ainda botava, é uma chata, é não sei o que, é não sei o que. Agora imagina como é que eu não me sentia, né? Eu também devia dar razão para ele botar isso aí, né? Mas já era mais vamos dizer assim,
uma forma de eu me diminuir.